louco isso, né, Bezi? Você tem o maior escândalo jurídico do país, mano. Os caras que se consideram jornalistas simplesmente não dizem nada, cara. Os caras não abrem a boca, Bezi, para falar assim, nem que seja tipo, pô, vou passar um pano aqui, mas vou dar uma notinha, entendeu? Ali de meio que só para dizer que não, tá aí, a gente noticiou. Pô, você tem um senador da República sendo acusado de corrupção e não tem, cara, a mídia hegemônica não fala nada, você tem muitos comunicadores que não gostam também de entrar nessa seara, Beze, porque é gente que tá de olho ali numa promoçãozinha, de querer ser contratado pela Globo, entendeu, meu? Então os caras não querem atacar. O cara fica sempre naquele receio de falar qualquer coisa, porque ele sabe que a Globo é a maior, principalmente a Globo, né? Maior empresa de mídia do país, então os caras não querem. Agora, se a gente seguir nessa mesma lógica aí, irmão, é a mesma coisa. Ninguém vai querer atacar o mercado financeiro, ninguém quer questionar a tutela que os militares exercem sobre o povo brasileiro, ninguém quer falar de concentração midiática, porque são forças estruturais. Bom, então desencana. Então por que a gente vai lutar por progresso efetivo? Se nada do que amarra o desenvolvimento do nosso povo pode ser contestado, entende? Então é seríssimo, cara. Essas acusações aí tem tudo prova. A gente vai falar disso, né? Acho que ao longo dessa live aqui, mas, porra, é complicado, meu irmão. Se você perceber como é que a banda toca no Brasil, é um jogo bruto mesmo, Bezi. É muito complicado, né? E a gente vai trazer também o Elias Jabor mais daqui a uns 30 minutos para falar justamente como é que a gente pode tentar mudar esse sistema, né, capitalista aqui no Brasil, que é o cerne de toda a questão, né, do poderio, né, dessa divisão aí de renda absurda, né? Então, e que a gente não pode ter nem notícias, né, assim, vinculadas em grandes corporações, porque estão todas ali ligadas, né, às grandes marcas, grandes empresas e grandes poderes, né, e tudo isso é interligado. Vamos ler um pouquinho aqui o que aconteceu. Tacla Duran denuncia suposta extorsão, cita Moro e Deltan e entra em programa de testemunhas protegidas. Engraçado, né? Que precisou entrar porque citou o Moro Deltan e o sócio da Rosângela Moro, da Conja, tá? O juiz Eduardo Apio decidiu encaminhar os autos ao ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal porque eles têm foro privilegiado. Aí a primeira coisa, né, Calejão, será que eles pegaram, era uma necessidade tanto do Deltan como da Conja, né, da Rosângela, mulher de Sérgio Moro, como do Sérgio Moro também, né, desse foro privilegiado, sendo o Deltan e a Conja deputados federais e o Moro senador, né, para justamente, sabendo do que poderia vir. Cara, tem muita ponta solta aí, Bezi. Muita coisa, cara. Nosso amigo Demori mostrou isso na Vaza Jato e tem muito mais aí, cara. Você tem. Cara, é difícil conduzir uma operação no estilo Lava Jato sem deixar a ponta solta, entendeu? Porque você ameaça muita gente, Bezi. Muita gente. Tem muita gente que vai ficar mortalmente ressentida e essas pessoas, de alguma forma, vão esperar o momento certo para contar a história delas. Entende? A Lava Jato, ela tem como modelo uma espécie de chantagem que o Departamento de Estado e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos organizam. Entende? Então, eu acho que eu já falei desse livro aqui, o Arapuca Estadunidense, que é um livro que te demonstra como a General Electric e o Departamento de Estado americano literalmente sequestraram um cara, um executivo da Alstom, para forçar o Patrick Cron, que era o CEO da Alstom, a vender o setor de caldeiras da Alstom para a General Electric. Porque isso, além de favorecer a própria GE, a General Electric, tirava a autonomia da França no sentido de organizar suas próprias plantas nucleares. E isso interessa para o governo americano no sentido em que reduzia a capacidade da França de oferecer resistência para qualquer tipo de resolução, tipo, nós vamos invadir o Iraque. Mas vocês não têm autorização da Assembleia Geral da ONU.
Mas a França vai votar com a gente. Não, não vamos. Vai sim, porque vocês dependem dos Estados Unidos em ampla medida no que diz respeito à autonomia, por exemplo, desse tipo de coisa, entende? Leiam esse livro, Arapuca Estadunidense, é o nome do livro em português. Cara, tem uma série de coisas que a Lava Jato agiu de uma forma muito similar, Bezi, muito similar, entendeu? Tipo, montou um verdadeiro estado de coisas ali que remetia à ditadura militar, cara, de botar os caras ali e de dizer, olha, Bezi, já tem uma confissão, uma delação premiada aqui, a delação é essa, você vai assinar, e se você assinar, você tem direito, a gente arruma condições especiais, a gente arruma um advogado que seja alinhado com a gente e portanto, a gente vai conseguir organizar aí situações que sejam mais favoráveis. Além disso, aparece agora o Tacla Durante dizendo que, cara, os caras utilizaram isso como um verdadeiro mecanismo de extorsão, meu irmão. Os caras 5 milhões de dólares para o cara. Ele tem prova disso. Não é 5 milhões de reais, porque a primeira vez que eu ouvi, eu achei que era 5 milhões de reais. Já achei muita coisa. Mas são 5 milhões de dólares, né? Para uma delação ser mais tranquila, né? Segundo o Tacla Duran, tá? A gente precisa investigar isso, vai para o STF agora, por causa do foro privilegiado ali do juiz Sérgio Moro, né? Então a gente precisa investigar. Mas o que ele veio falar é justamente isso, né? Dessa extorsão, né? Que ele falou, você pode... você tem 5 milhões de dólares, cara. Muita coisa mesmo, né? Dá uma resumida aí, Calejão, o que pintou ontem nessa delação toda. A parada é o seguinte, cara, o Tacla Durão, ele é um ex-advogado da Odebrecht. A gente sabe que a Lava Jato foi uma ação que teve ingerência internacional e que principalmente destruiu duas áreas da economia brasileira que competiam com a economia estadunidense, com as empresas estadunidenses, que é construção civil e construção naval, tá? Muito bem, o Tacla Duran, que era esse advogado, ex-advogado da Odebrecht, ele gravou uma conversa com um senhor que chama Carlos Zuccolotto. O Zuccolotto é um outro advogado que era ex-sócio da Rosângela Moro, a Conge, e é padrinho de casamento do Sérgio Moro com a Rosângela Moro. Esse cara foi gravado pelo Tacla Duran pedindo grana, basicamente. Dizendo, cara, você vai pagar 1/3 daquilo que a gente tinha, que a justiça te imputaria, que seria 15 milhões. Então você vai pagar 5 milhões de dólares e a gente vai trazer o teu regime do fechado para o domiciliar. Ou seja, você vai puxar cana em casa. E aí, o Tacla Duran, já muito a meu ver, sabendo o que aconteceria em seguida, vai dando corda pro cara. Tá, mas como é que faz? Eu pago para você? O cara, sim, paga para mim, não sei o quê. No dia seguinte a essa conversa, o Tacla Duran recebe uma folha com papel timbrado do Ministério Público Federal, esmiuçando as condições que tinham sido negociadas entre ele e o Zuccolotto, tá? Então, o que acontece em seguida, acho que em julho ainda de 2019, não sei a data, não, acho que antes, não sei a data direito, mas o que acontece em seguida é que o Tacla Duran deposita 613 mil dólares como uma espécie de primeira parcela desses 5 milhões, que seria o acerto, o arrego, né? Na linguagem vulgar, coloquial, que se usa para falar desse tipo de coisa. E é exatamente o que é a parada, é o arrego, né? Esses 613 mil dólares, ele tem o comprovante de que isso foi feito, entende? O que acontece a seguir é que ele para de pagar, porque ele tem dupla cidadania, ele vai para a Espanha, ele não paga, e o Sérgio Moro, então, decreta a prisão preventiva dele, que, inclusive, o Brasil tentou fazer o processo de extradição do Tacla Duran, só que a Espanha negou.
a extradição do cara. Se não, era para ele estar preso até hoje. Ele vem sendo, de muitas maneiras, chantageado pelo Ministério Público Federal e no âmbito da própria Lava Jato. Cara, ipsis literis o que fez, por exemplo, por isso que eu indiquei esse livro, Bezi, essa operação de compra da GE, considerando o setor de caldeiras da Alstom, cara. É exatamente isso. Alegando o processo de corrupção, o Departamento de Estado americano sequestra um executivo da Alstom, acaba com a vida do cara, meu irmão. Promove todo tipo de ameaça, de chantagem, de que vai, enfim, o cara vai ficar preso 10, 15, 20 anos, acho que é 70 anos, na verdade, que ele passa a ser ameaçado com uma pena dessa, até que o Patrick Cron, que era o CEO da empresa, decide vender e fazer o acordo para ter o arrego com os caras. É exatamente o que a Lava Jato fez no Brasil. Então fica provado, Bezi, que para muito além de não seguir os ritos jurídicos e adotar processos republicanos, a Lava Jato era uma espécie de balcão de negócio dessa gente, para angariar poder político e benefícios financeiros, cara. E o Partido Lava Jato, né? Uma tentativa ali de montar algo político mesmo, de poder, e ele sempre falando, não, nunca iremos para a política institucional, tal, né? A gente viu que isso não aconteceu. E a própria, o que aconteceu agora, dessa acusação do sequestro, do possível sequestro e tentativa ali de matar o Sérgio Moro pelo PCC, tem muito fio solto também, e parece muito uma coisa da Lava Jato. O Lula errou ao falar daquele jeito a semana passada? Eu acho que errou. Continuo achando que errou, porque não tinha... Se você tem provas, você fala, ou mesmo que ele tenha, ele talvez tenha mesmo provas de alguma fraude, que ele mesmo disse, do que aconteceu com o juiz Sérgio Moro, né, dessa denúncia que a PF prendeu integrantes do PCC, né, que estavam não só o Sérgio Moro sendo ameaçado, como o Gaquia também, né, e outras pessoas. Tá tudo muito estranho, e é tudo como funciona a Lava Jato, né? É impressionante isso, como esse mal institucional, essa coisa da Lava Jato, e que a imprensa comprou de um jeito, virou uma marca, a Lava Jato, né? E como se ainda, e você tem ainda as viúvas da Lava Jato na imprensa, você acha que não falaram do Sérgio Moro ontem em nenhum lugar, no Jornal Nacional, não se falou nos grandes telejornais, por quê? Porque ainda existe, né, essa coisa da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro, né, uma tentativa de trazer a Lava Jato de volta, né, a coisa assim boa, saudável, que não é, né? É algo assim totalmente fora da lei, né? Totalmente, Obese. E vamos lembrar que a grande mídia, ela nunca quis o Bolsonaro. Não é que ela começou ali em 2013 estimular o Bolsonaro como uma figura. O Bolsonaro foi um efeito colateral de um processo que, quando você estimula descrença na política institucional e ódio, você sabe como começa, mas você não sabe como termina. Agora, o objetivo central seria uma figura como o Moro. Esse já era o ideal a priori. É por isso que você não vê. Você imagina, cara, o show de merda Marco Bezzi que seria se aparecesse esse tipo de prova material contra uma figura petista, contra o Lula, se aparecesse um depósito de 613 mil reais, se aparecessem gravações do Lula negociando um processo de extorsão com quem quer que seja. Meu irmão, isso ia ser um show de merda, Bezzi, que o William Bonner ele ia plantar bananeira no Jornal Nacional. Ele ia apresentar o Jornal Nacional dando boa noite, plantando bananeira, cara. De regata. De regata, mano. O cara, não, ele via de regata fazendo, você viu o meu cachorrinho? Foi para lá ou foi para lá, tá ligado? Isso aí. Exatamente, mano. Ia ser ele de regata segurando o Matias no colo, mano. Está ligado? Ontem, nem os caras não abriram a boca, Bezzi. Em lugar, não teve um único segundo
Então você vê que no Lula se bateu muito, e no Bolsonaro se bate e bateu muito. Sérgio Moro não. Porque Não. esse já era o objetivo, ao meu ver, central. E o que você falou, para terminar minha fala, é muita coincidência, né, irmão? Gabriela Hardt deflagrando a operação que já durava meses, 34 minutos depois da fala do Lula, cara. Não tem coincidência. Porra, meu Não compadre. Tá muito claro, né? Porra, não dá, né, cara? É o tipo de coisa que, ó, vou ligar pra minha mãe e perguntar se ela criou algum otário pra acreditar, tá ligado? Porque, porra, ninguém é otário, cara. Esse tipo de coincidência na política institucional, francamente, malandro, entendeu? Então é isso aí. Nós estamos num processo de retomada do que foram os métodos que caracterizaram o lavajatismo. Ô, César, você acha que isso vai continuar reverberando essa notícia ou vai completamente assim ser apagada, né, pela a mídia corporativa, né? A gente vê o G1 fala disso, o UOL também, mas a Rede Globo não fala, né? Muitos meios de comunicação não têm falado. Você acha que isso é uma notícia que vai ter ali lastro, né? Vai ter, ou ela vai acabar por aqui mesmo essa semana e a gente para de falar de Tacla Duranjo e Sérgio Moro? Tá sem som, César. Perdão, querido. Cara, eu acho pouco provável, Bezi. Pelo seguinte, mano, mesmo quando a Operação Lava Jato acende, ali entre, já a partir das jornadas de junho de 2013 e depois em 2014, quando o Aécio faz aquela pataquada toda, você não tinha uma rede tão consolidada de mídia alternativa como nós temos hoje. Quando é que vocês fundaram o Galãs Feio? Se liga nessa. 2017, 2018. Tá entendendo o que eu tô te dizendo? Então, assim, hoje a gente tem um conjunto, uma mídia alternativa conectada através de internet e de veículos alternativos e progressistas que não vai deixar essa parada morrer. Você tem todo um conjunto de coisas aí, de Instagram, de Telegram, de TikTok, enfim. Essa comunidade hoje está muito coesa e muito forte. Eu acho que é difícil deixar morrer. Eu acho mais provável que a Globo pague um preço político altíssimo, que ela não tinha que pagar até então. Então, porque quando ela faz isso na década de 80, é uma coisa, você não tinha nem internet. Quando ela faz isso no começo dos anos 2000, com o mensalão, você já tinha internet, só que você não tinha smartphone. Quando ela faz isso a partir de 2014, 2015, você já tinha smartphone, mas você não tinha StreamYard, você não tinha galãs feios, você não tinha todo ICL, etc. e tal. Hoje o cenário é diferente, irmão. Hoje eu acho pouco provável que isso vá morrer e a Globo vai pagar. Pode ser que eles estejam dispostos a pagar esse preço, pode ser. Mas morrer do nada, mano, eu acho pouco provável. A gente espera realmente que as coisas continuem e a gente vai continuar falando, pelo menos aqui no ICL, eu tenho certeza absoluta, né, em outros meios de comunicação, o próprio Tio Rei, Reinaldo Azevedo também, né, que tem como um assunto Sérgio Moro e Lava Jato, um assunto muito caro assim para ele também. Eu tenho certeza que isso vai continuar sendo deflagrado aí, vai continuar ganhando, sendo amplificado por esses meios de comunicação. A gente tem que, né, falar. Estão falando que passou na Globo News ontem também, porque é muita notícia, né, Fábio? É muita notícia. Qual que é a notícia do dia de ontem? Se não foi essa, né? Porra, é essa. A notícia é essa, né? Do que um senador da República que recebe, aí fala, mas é um preso, tal, que o Demore estava explicando. Mas toda delação premiada vem de alguém que cometeu um crime, porra! Caraca! Porra, então todo o processo da Lava Jato é ilegal? Porque porque foi só com delação premiada. Caraca, foi substanciado só com delação premiada, então agora não vale. Quando a delação é contra você, e o Demore explicou isso com muita propriedade, é maravilhosa, porque é extremamente simples, Bezi, a explicação. A capacidade de um delator não se avalia com base na sua vida pregressa. É precisamente que a vida pregressa, porque a vida dele pregressa é podre, que ele já é um delator. Ele é um delator. Pois é. Agora, isso precisa estar avaliado na capacidade que esse cara tem de oferecer prova. E o Tacla Duran tem prova. Ele tem prova e tem muita prova, Bezi. Não é papo não, a gente tem convicção e um PowerPointzinho.
meia boca para apresentar. Não, cara. O cara tem depósito de conta bancária, ele tem conversa gravada, ele tem uma série de coisas que coincidem com resoluções que foram emitidas pelo próprio Sérgio Moro, uma vez que ele para de pagar o que estava sendo exigido, entendeu? Agora, a gente sabe como é que isso funciona, né? Você viu hoje, por exemplo, eu te mandei aí, o Ciro Gomes dizendo que o Ciro Gomes, Nogueira. Não, perdão. Ciro Nogueira, ex-ministro bolsonarista, o Ciro Nogueira, dizendo que Bolsonaro não tem cara de ladrão. O Moro não tem cara de ladrão. Pelo contrário, o Moro é o epítome, Bezi, é o símbolo máximo de uma classe média reacionária que exige a moralização do país sem ter moral nenhuma. É precisamente por isso que o Bolsonaro também se cria com essa gente, entende, meu? Vamos ver aqui, ó. A população não quer isso. Essa questão da joia vai ser explicada pelos órgãos competentes. Só tenho a te dizer o seguinte: Bolsonaro não tem cara de ladrão. A população não quer isso. Essa questão da joia vai ser explicada pelos órgãos competentes. Só tenho a te dizer o seguinte: Bolsonaro não tem cara de ladrão. Entendeu? O que é cara de ladrão, mano? Pois é. A gente sabe, né? Eu só não vou dizer aqui o que a gente sabe, o que é cara de ladrão para essa gente, para evitar a fadiga e adiantar o plantão aqui, entendeu? Agora, a gente sabe bem o que é essa gente de bem, entre aspas, considera cara de ladrão, né? Então, você vê que quando eles falam ladrão bom é ladrão morto, é desse tipo de coisa que eles estão falando. Não é ladrão tipo Bolsonaro, tipo Moro, ladrão do colarinho branco, empresário que burla licitação pública e superfatura contrato. Isso aí não. Isso aí tá tranquilo.